Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui no Fala Pouco. Eu sou Rinaldo Pedrosa. Eu sou Léo Abrantes. E antes, caso você já viu no título do vídeo, o que a gente vai falar, mas antes de eu explicar, vamos primeiro aqui pedir para você acessar nossas redes sociais, tá? A gente tem o Instagram do Fala Pouco. Nosso Instagram lá, focado em cinema, a gente tem crítica, tem indicação. A crítica desse filme, do Tenet, que a gente vai falar hoje, já está no Instagram. Crítica feita pelo queridíssimo Léo Abrantes, que está aqui comigo hoje. E a gente também, como eu já disse, tem indicação, tem artigo, tem perfil, tem tudo que você imaginar, tudo daí da cultura pop, tá? A gente também tem o nosso YouTube, caso você esteja aqui no YouTube, esse que você está aqui vendo, nosso YouTube, que a gente tem vídeos sobre cinema, a gente tem podcast que a gente fala sobre qualquer assunto, a gente tem vlogs também, mas por um momento assim, até a pandemia acabar, a gente pudesse reunir de novo, eles estão parados, e a gente também tem o Spotify. Então, os podcasts que saem no YouTube também estão disponíveis no Spotify. Só pesquisar lá, Fala Pouco Podcast. Tá tudo aí, se você tá no YouTube, tá tudo aí na descrição, tá? Nosso Instagram, nosso Spotify. Se você tá no Spotify, é só pesquisar a mesma coisa no YouTube. Então, é isso aí, tá? Basicamente, você pode, se você ainda não conheceu o nosso Instagram, vai lá, dá uma moral, dá uma seguida. Nosso YouTube, a mesma coisa, dá um like no vídeo e fala, pô, podcast massa, isso ajuda muito o trabalho da gente, tá? Então, falando mais diretamente nesse podcast de hoje, a gente vai falar sobre Tenet, novo filme aí do Christopher Nolan, muito falado, muito polêmico, e um filme, será que é um filme difícil de entender? Será que é um filme superestimado? Vamos discutir muito isso ele hoje aqui no Fala Pouco Podcast. Bom, assim, para começar, eu acho que esse filme aqui é a essência Christopher Nolan. Tipo, eu acho que se a gente pegasse todos os trejeitos de fazer cinema do Christopher Nolan, eles foram todos colocados nesse filme, porque Tenet, ele tem muita essa essência do Nolan de, além de buscar o complicado, explicar as coisas de uma maneira um pouco mais simples, mas também deixando pontas soltas para que a gente abra interpretações. Tem o lado também da ação e todo esse negócio assim de crime, do mundo do crime, de você tentar salvar o mundo. A gente tem um pouco disso também em A Origem. A Origem não se trata em si de crime, mas se trata de uma ação também, de você meio que tirar os seus problemas, que Tenet também segue um pouco isso, mas um pouco mais grandioso, assim, de você salvar o mundo, de você ser o principal, ser o protagonista. E, assim, Tenet se baseia muito em 007 e Missão Impossível. Esse estilo, assim, de você tentar salvar o mundo contra um vilão, assim, um pouco caricato. E esse filme representa muito do Nolan, assim, não só por essa questão do 007, porque ele é um fã de 007 também, o Christopher Nolan é britânico, então ele meio que cresceu vendo 007, então ele meio que se inspirou em fazer esse 007 versão Nolan, que é você falar de coisas mais complicadas, você falar de viagem no tempo, você falar de física e muitos outros assuntos assim pertinentes. Tem até semelhanças muito parecidas com 007, porque 007 sempre tem também uma mulher assim forte, assim, uma mulher sensual que consegue chamar a atenção não só pela sua beleza, como pela sua seu instinto de guerrilheira. E Tenet também tem a mulher, aquela loira um pouco mais alta e tudo mais, e ela também faz esse papel. E tem um herói também, o herói que busca a ascensão, um herói que tenta salvar o mundo, que é o protagonista do filme, né? E tem aquele cara que serve para ajudar para tudo, de fazer tudo de bom do filme, assim, de explicar certas coisas também, que é o Robert Pattinson nesse filme. Ele é físico, justamente um físico, assim, para poder explicar certos detalhes do filme que a gente, leigos da física, eu sou muito leigo da física, que a gente não entende. Ele tá lá para explicar um pouco também, e explicar um pouco sobre o mundo, porque eu não sei se você percebeu isso, Rinaldo, mas Tenet também tem um pouco de complicação sobre esse lado de voltar no tempo. Você fica um pouco assim, peraí, eu preciso me atentar aqui um pouco.
Olha, falando, né, sobre o filme no geral e puxando mais um pouco atrás porque você falou do Christopher Nolan, cara, eu go- tem gente que ama e tem gente que odeia o Christopher Nolan pelo mesmo motivo, sabe? Tem gente que, eu não me importo dele explicar demais no filme dele. Eu gosto dos roteiros que ele cria, da direção dele, porque ele, assim, além dele dirigir, ele sempre roteiriza os filmes dele. Por até que ele tenha uma parceria com alguém no roteiro, mas sempre ele assina como roteirista também. E eu gosto muito dos filmes dele. Gosto de A Origem, gosto da Amnésia, gosto de Interestelar. São filmes que, apesar dos apesares, são filmes muito legais de se assistir. São filmes pipocas. Assim, é aquele pipoca inteligente, sabe? Você vai se entreter e você tem a falsa sensação de estar assistindo um filme muito birabolante, tipo 2001, Odisseia no Espaço. E esse filme do Christopher Nolan, logo no início do filme, é dito lá pela mulher no stand de tiro, que ela fala assim: não tente entender, só sinta. E aí você fala assim: então tá bom, Christopher Nolan, vou só sentir. E você embarca numa jornada onde a viagem no tempo, cara, se você for analisar a física do negócio, você vai encontrar N defeitos, que não cabe a gente estar analisando aqui os defeitos da viagem no tempo de Tenet. Mas é um negócio que faz sentido na mitologia do filme. Ele criou todo aquele sistema, um sistema inclusive bem complicado de se entender, mas como é um filme do Christopher Nolan, fica entendível. Se esse filme, eu inclusive botei isso no artigo que eu escrevi sobre o Christopher Nolan lá no Instagram, que foi assim: se esse filme fosse dirigido por um David Fincher da vida, por um Bong Joon-ho, por qualquer outro diretor desses aí, por um Zack Snyder da vida também, seria um filme extremamente complicado de se entender. Mas o Christopher Nolan faz desse roteiro extremamente difícil um roteiro entendível, um roteiro onde se é palpável você entender, apesar das complicações. Eu acho esse Tenet o filme mais difícil dele, sabe? De todo da gama de filmes que ele tem, não é o filme mais inteligente. Acho que a Amnésia ainda é o filme mais inteligente do Nolan, mas é o filme mais que você tem que. Cara, se você perder alguma situação, alguma das explicações que ele dá no filme, você vai ficar perdidão, assim, vai ficar tipo, o que tá acontecendo aqui, sabe? Mas é um filme que consegue ganhar o telespectador e o espectador fica meio apreensivo nessa ação de viagem do tempo, que também tem um conflito amoroso ali, um romancezinho rolando, muito estilo James Bond mesmo. James Bond total, porque, como você já disse, ele é britânico e 007 para os britânicos é um evento. Toda vez que lança um filme, toda vez que tem um ator novo para interpretar o 007. Então, para os britânicos, o 007 é um evento. O James Bond é uma figura é, surreal lá para o Reino Unido. E para o Christopher Nolan não seria diferente. Mas partindo para a parte mais do roteiro do filme, o que você achou do roteiro? Você gostou do roteiro? Você achou meio fraco? O final. Porque a gente também não vai se privar de dar spoilers, tá? Acho que é melhor botar até isso no título A do gente vídeo, porque esqueceu de falar isso, né? a gente esqueceu de falar isso no início, mas vão ter Não, prováveis assim, spoilers aqui. se você quer sem spoilers, está lá no nosso Instagram a crítica que eu escrevi, tá sem spoilers. Exatamente. Só tem umas percepções minhas, mas nada demais, nada que estrague seu filme. Aqui você vai ser completamente estragado. Enfim, Hum, você citou aí o roteiro, e cara, antes de ver Tenet, eu fui dar uma bisoiada também em Interestelar e A Origem, e uma das coisas que eu mais prestei atenção foi o próprio roteiro, porque geralmente é uma coisa que fica meio perdida nos filmes do Nolan. Às vezes você fica muito, nossa, assim, alucinado com o que está acontecendo com o mundo, com as histórias. Então você acaba meio se desviando do roteiro em si, o que ele pode fazer. E uma das percepções que eu tive é que A Origem tem um roteiro, eu acho que é o melhor roteiro do Nolan. Eu acho que é o melhor roteiro do Nolan porque ele simplesmente cria uma história complexa, porque a origem, apesar de ser explicadinho, bonitinho, é uma história complexa e Ele que vai consegue ganhando encaixar, né, os pontos. e vai ganhando uma profundidade. Então, por exemplo, ele começa falando ali sobre o desejo de voltar para a família. Aí pronto, ele já começa a história sobre da mulher, dos filhos, do que aconteceu. Aí, por exemplo, eles colocam cada detalhe do filme na ordem correta. Aquela personagem da Ellen Page vai descobrindo as coisas sobre o eu esqueci o nome do cara que faz o Leonardo DiCaprio. O nome do personagem.
Eu também, agora me fugiu. Acho que. Cara, eu tinha visto esses dias. Enfim. Vai falando. Eu acho que é Cole. É Cole. Cole, eu acho o nome dele. Cole? É Cole. C-O-L. C-O-L-E. Deixa eu ver aqui. Eu tenho certeza. Elenco. Vai falando aí. Vai falando aí. Enfim, o personagem do Leonardo DiCaprio, ele no começo ele é muito assim. É Cobb, Nossa, porra. Cobb. Cobb, né? Então, o Cobb, Cobb, Cobb. ele é muito silencioso, ele é muito misterioso também. Só que aí a gente vai descobrindo e isso meio que fica guardado ali pro final, entendeu? Se torna engrandece o personagem, essa história. Então, a gente vai acompanhando a história e tudo mais. E aquelas narrativas criadas pelos diferentes níveis do sonho vai dar profundidade para esse filme. E esse filme é complexo, porque querendo ou não, apesar de ser explicado, você precisa prestar atenção para você não se perder durante essas camadas. Então, Interestelar não, A Origem é o filme mais assim complexo dele em questão de roteiro. Interestelar não é tanto assim. Interestelar é um roteiro um pouco mais linear, apesar de ter coisa no tempo, é um roteiro mais linear, que tá ali mais para chocar você. Eu até, a primeira vez que eu vi, eu só tinha visto A Origem uma vez e Interestelar uma vez. Eu achava Interestelar melhor que A Origem. Revendo numa segunda vez, eu percebi que A Origem é melhor que Interestelar. Justamente por causa disso. O roteiro de A Origem é melhor. E Interestelar é muito o choque do que você está vendo, por se tratar de um filme que a gente não conhece aquela realidade e tudo mais. E aquilo acaba chocando a gente. E o roteiro ele é linear, ele não tem muitas fases, não tem muitas construções, é simplesmente uma historinha narrada, ao invés de ser uma completa amarração de acontecimentos e de assuntos, diferente de Interestelar. Apesar de Interestelar ser muito bom também. Tenet também segue um pouco dessa linha de Interestelar no começo. No começo é uma história linear, que vai progredindo, que vai tendo seus acontecimentos e tudo mais. Mas depois chega um momento que começa a ganhar outras camadas, que é justamente na hora que eles vão invertido ali. A partir daí, o filme começa a ser um pouco mais, assim, grandioso, vamos dizer assim, dadas as devidas proporções. É um filme que começa a ganhar um pouco mais de inteligência e a gente começa a prestar um pouco mais atenção no filme para a gente não se perder. Principalmente nas horas que você compara ali a realidade que eles estão vivendo no momento, ou seja, a invertida, e a realidade que já passou, que a gente já assistiu, mas que naquela realidade que a gente assistiu estava tudo invertido. Então a gente não tinha entendido completamente. Aí depois a gente entende. E o roteiro vai assim. E aí, naquele final de Tenet também, onde a mulher tá no barco, tem uns soldados invertidos, aí tem os soldados do tempo normal, e aí é a mesma. Cara, é igualzinho à Origem. É igualzinho à Origem, a semelhança com aquelas sessões, os níveis que tem em A Origem, essas sessões divididas em Tenet é igualzinho também. E o filme também tem esse olhar grandioso, assim, falar da viagem no tempo, como Interestelar também. E também, ainda mais, lembra muito Amnésia. Nossa, eu me senti muito assistindo Amnésia, esse filme, porque a Amnésia tem justamente essa sensação de você. Eu estou vendo isso, mas não estou entendendo. Agora vem a explicação do que está acontecendo. E é justamente o que acontece em Tenet. E, cara, é simplesmente assim, parece uma celebração do Christopher Nolan Enterprises, sabe? Do diretor Christopher Nolan. Tenet parece muito isso. Ele está celebrando os 20 anos de Amnésia, os 10 anos de A Origem, e tá fazendo o Tenet como uma celebração dele próprio, da sua pessoa. Por isso que eu falo que esse filme é super Christopher Nolan, porque parece que ele pega as próprias essências e cria uma nova essência dele mesmo. Se você for parar pra pensar, tipo, o filme tem as camadas da Origem, tem a questão das viagens no tempo de Interestelar, e tem toda a questão da complicação e da explicação de Amnésia, sabe? É basicamente isso o filme. E assim, eu acho que, cara, Tenet não é. Se você. Primeiro, nunca achei um filme do Christopher Nolan, nunca vi nenhum. Não comece por Tenet. Porque senão Não. você vai se chocar muito no estilo do filme, sabe? É que nem você assistir Tarantino e você começar por, sei lá,
Os Oito Odiados, por exemplo. Não começa, você não vai gostar do filme. Você não vai, no caso de Os Oito Odiados, você não vai gostar. No caso de Tenet, você não vai entender. Comece assistindo Christopher Nolan por Amnésia, passe aí por A Origem, vá para Interestelar, e aí você Cara, vai em Tenet e você vai... Amnésia eu acho mais complicado, mano. Sinceramente. Cara, é por isso que eu disse, é o filme mais inteligente dele, porque ele vai botando aqueles pedacinhos e pedacinhos assim, você vai pescando uma coisa ali e outra não, O e aí melhor ele vai filme pra montando a começar, história. sabe qual que é? O Grande Prestígio. É um filme mais simples, mas que você já entende todo o que o Christopher Nolan é por causa daqueles finais, tá ligado? Você sabe, né? Hum. Sim, 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 sim. Aí, cara, eu acho que Christopher Nolan nesse filme, ele chega assim e fala: o que é que sempre deu certo nos meus filmes? E aí ele joga tudo num canto, porque você pode ver que a gente vai falar de muita coisa, menos do enredo do filme em si, porque o enredo do filme, cara, eu não sei nem te dizer qual é, porque é uma mistura de tanta coisa, que o personagem é um soldado, que aí ele acaba dado como morto, e aí ele é recrutado por uma missão secreta da CIA, blá blá blá, não sei o quê, e aí ele conhece o personagem do Robert Pattinson, viajam no tempo, e aí acontece a loucura da viagem no tempo. E aí vai envolvendo uma coisa com a outra para evitar uma possível terceira guerra mundial. Se você falar assim, você vai dizer, não, o roteiro do filme é muito básico, cara, é um roteiro simples. Sendo que, posto em prática, principalmente a parte da viagem no tempo, é uma coisa que vai e volta na mente da pessoa inúmeras vezes, porque o negócio de. Ela fala no filme, não é o mundo que está ao contrário, é você que está, sabe? Não é o mundo que está invertido, é você que está. E aí o cara pisa na poça, mas a água sai antes do piso, e ele pisa depois, a água volta. Mano, esse filme. Acho que o Christopher Nolan fumou uns 3 cigarros de maconha de escrever o roteiro desse filme assim. Ele falou, como é que eu posso fazer o filme? E aí ele fez isso aí. Apesar de que o Christopher Nolan já foi indicado algumas vezes para o Oscar, mas como a gente tá vivendo uma pandemia, eu não sei, né? Porque a quantidade de filmes que saiu é muito menor. Mas eu não diria que Tenet seria um filme de Oscar. Eu não acho que não chegaria a ser candidato, a não ser que fosse por direção ou até roteiro, mas como melhor filme eu não acho que seja. Ou tu acha que tem alguma chance? Cara, assim, é difícil saber porque esse ano a gente está muito por fora do que pode acontecer e do que pode surgir também. Mas eu acredito por não ser um dos filmes assim mais reverenciados dele, eu acho que não vai aparecer em premiação assim não. Talvez apareça por questões mais técnicas, tipo som, esse tipo de coisa. E é Mas um eu acho filme de que cinema, né? É um filme de cinema. Não, é, esse filme é. na Netflix não funciona, não funciona. É um filme que você vê no cinema. Porque você vai embarcar. Porque assim, você vendo em casa, é muito fácil você acabar perdendo o rumo do filme, sabe? Você acabar se distraindo. Você dentro de uma sala de cinema, principalmente se você for, sei lá, no IMAX da vida, você vai embarcar naquela loucura, naquela viagem, e você, assim como Christopher Nolan pede para isso no início do filme, da maneira bem clara, ele fala assim: não tente entender, sinta. E aí você vai sentir o filme, velho. Você vai e vai e vai. Você vai dizer, não tô entendendo nada, mas eu tô assistindo e tô gostando, sabe? Até que o momento você vai dizer, entendi, Cara, sabe? essas experiências de filmes de ação no cinema é muito melhor, velho. Eu assisti Uhum. 1917 no cinema. Cara, é muito bom, cara. É muito bom mesmo. Vale muito a pena você assistir qualquer filme, assim, de ação. Primeiro que tem que ser bom, né? Se for bom, É. assim, vá no cinema, assim. Por exemplo, saiu recentemente um filme de ação. Não, recentemente não, há muito tempo, né? Foi antes da pandemia. Bloodshot com Vin Diesel. Cara, destroçaram esse filme, mas é um filme de ação, entendeu? Você pode ir no cinema Uhum. que você vai ter um momento um pouquinho até divertido. Mas, se você não gosta de gastar dinheiro com filme ruim, vai no cinema nesses filmes assim grandes que as pessoas gostam de ação, Velozes e Furiosos, vai em Missão Impossível, vai em 007, porque vale bastante a pena. E Tenet também é um desses exemplos, né? E, cara, Tenet foi um filme assim que a Warner meio que assim empurrou para 2020 assim, falando, não, tem que ser em 2020. E aí que entra todo esse negócio que eu acho que esse filme também é uma celebração. Cara, é só pegar as datas também. Hoje não, né? Mas esse ano, o Christopher Nolan tá fazendo 50 anos. 50 anos. Aí presta atenção aí.
a Amnésia tá fazendo 20. A Origem tá fazendo 10. Tá tudo bonitinho, parece uma coisa Christopher Nolan. É tudo Christopher Interestelar foi Nolan. 2015, não foi? 2014, mas eu sinto que 14, ele então quis 6 pegar. anos. Né? Eu sinto que ele quis pegar. Aham. Não, eu tô tirando o Interestelar dessa conversa porque muita gente odiou o Interestelar, tá ligado? Os filmes, assim, que são célebres dele é a Amnésia e a Origem. E parece que ele tava fazendo uma celebração justamente com Tenet em 2020. Uhum. E esse filme foi apressado, né? Porque a Warner é cheio de datas, né? Tem as questões do filme, tem os filmes da DC e tudo mais. Tinha a Mulher É. Maravilha, que eu acho que até a Mulher Maravilha eles queriam colocar esse ano também, mas Tenet tinha que ser esse ano e eles botaram esse ano. Então, acho que quer dizer muito, né, do que eles querem dizer sobre esse filme, a celebração do Nolan. Exatamente. E, cara, você citou aí Interestelar e a Origem. Eu não sei por que as pessoas odeiam Interestelar, cara. Tipo, pode até você não achar um filme. Tipo assim, uma coisa que eu acho do Nolan é que ele se acha grandioso demais, sabe? Tipo, ele se acha, toda vez que ele lança um É. filme, ele acha que ele tá revolucionando a indústria do cinema. Quando às vezes nem é, sabe? Tipo, é um filme bom, acho que É porque ele calma fala lá de também. assuntos não convencionais também, É né? Aí exatamente. Tipo, isso chama a atenção. quando ele fala com Interestelar, ele vai falar de viagem no tempo e viagem no espaço, não é citando, ele vai, sabe, em Mano, a gente fica grandiosidade arrepiado na hora que eles. gigante. Mano, a gente fica arrepiado naquela cena que eles voltam pra nave, tá lá o cara velho, mano. Então, passou Uhum. 23 anos. Falou, nossa. Exatamente. E também, em A Origem, aquela cena que tá tocando uma música clássica de fundo e tá o Joseph Gordon-Levitt atirando em todo mundo e tipo, o carro tá caindo também ao mesmo tempo e tá acontecendo N coisa. E você, assim, primeira vez que eu assisti, eu fiquei tipo, meu Deus do céu, isso É aqui é muito grandioso foda. demais. É, E, cara, exatamente. Esse é o ponto do Christopher Nolan. Ele gosta de tudo muito grandioso. Ele dá uma grandiosidade muito grande para os filmes dele. Muitas vezes fazem sentido, outras vezes não, acho meio exagerado. mas Interestelar, cara, você falou que é porque as pessoas odeiam, e, cara, eu consigo entender. Porque, assim, aquele final, eles, assim, eles fazem um pouco demais, cara. É um pouco demais. Porque, assim, ele entrou lá, Eu você achei tá vendo. Você tá meio você, bagunçado. você entende o que tá acontecendo, tá ligado? Porque tá ali todas as cenas e você dá pra ver que ele tá manipulando. Aí, do nada, entra aquele robozinho na escuta e começa a falar tudo. Aí você fica, não, entendeu? Eu gosto do filme, eu não acho problema ele explicar. Eu gosto do Christopher Nolan, não é um dos meus diretores favoritos. Eu prefiro outros diretores e assim, mas ele é um cara para ser reconhecido e para ser, não diria reverenciado, mas para ser assim, cara, esse cara foi um cara importante para o cinema. E o Christopher Nolan marca, né? Ele tá marcando até hoje. É, é porque é o que eu disse no início do podcast. Christopher Nolan ele é amado por uns e odiado por outros pelo mesmo motivo, sabe? Os fãs dele vão ao cinema sabendo o que vão encontrar. Vou fazer outra paralela com o Tarantino. Quando você vai ver um filme do Tarantino, você sabe o que você vai encontrar. Vai encontrar Sim. sangue, vai encontrar sátira do mundo, você vai encontrar N coisas. Quando você vai no filme do Christopher Nolan, você sabe que você vai encontrar um roteiro grandioso, uma direção grandiosa e um espetáculo acontecendo ali na sua tela. Você pode até não achar, tipo, o roteiro em si ele é meio básico, mas a forma como ele é contada é de uma forma nossa. Vai ter as explicações do Christopher Nolan, mas assim, cara, é o Nolan, sabe? Você vê qual é o melhor Batman que já teve em filme? Batman Cavaleiro das Trevas, dirigido pelo Nolan. Então, onde ele bota o dedo dele, ele deixa a marca dele. Ele não é um diretor genérico. Ele é um diretor que tem marca, que tem uma assinatura e que vale a pena você ignorar isso, você ignorar a importância dele hoje em dia, é, é você ser um ignorante, você pode até não gostar dele. Não é, o problema não é esse. Mas você negar, achar que ele esse diretor aí é uma porcaria. Não é, sabe? A importância dele para o cinema é de uma coisa que, para a geração, é uma coisa que ele marcou. Com certeza ele marcou. Mas assim, voltando até a falar mesmo do filme, uma das coisas bem comuns de todos os filmes do Nolan é você ter um aspecto um pouco mais humano e até meio sentimental. A Origem a gente tinha toda aquela história sobre a mulher e os filhos dele, do personagem do Leonardo DiCaprio voltar, que eu já esqueci o nome, como que é mesmo? Cobb. Cobb, de todo o retorno do Cobb, e Interstellar tem toda aquela ligação forte do piloto com a filha dele, então
esses assuntos são sempre muito importantes no filme do Nolan. E em Tenet também tem, mas é de uma forma um pouco menos agressiva, como era nos outros filmes. É uma coisa um Cara, pouco eu mais achei meio assim. jogado essa parte. É uma coisa que você tem que parar para pensar mais. Eu já ouvi também uma interpretação das pessoas falando que se trata muito sobre você procurar o seu protagonismo, porque o nome do personagem é o protagonista. Ele não tem nome. É o Ele não tem protagonista. nada. Então, isso quer dizer muito do filme também, de uma interpretação do filme que ele busca, que ele está tentando buscar o seu espaço, que ele se relaciona com o 007, como se ele fosse uma criança ainda, e o 007 fosse um adulto formado e tudo mais. E não só esse assunto, mas também eu reparei aqui uma interpretação minha, de que Tenet também, ele meio que tenta explicar o que é alguns detalhes da vida, o que é alguns imprevistos, o que são, assim, problemas que a gente está acostumado a ver, ou ocasiões, assim, fora do nosso entendimento. Então, por exemplo, aconteceu isso aqui comigo, mas eu não entendi por quê. Simplesmente aconteceu. Simplesmente aconteceu. E a gente não entende por quê, mas a gente segue a vida normal. E Tenet dá uma explicação para isso. Não que Tenet tenta explicar o que é Deus, o que é aquilo, ou isso, ou como isso é feito, mas ele explica que a ação, tem algum propósito. Então, por exemplo, quando, o personagem, o protagonista, ele tá ali brigando com um cara ao contrário, ele não entende o que tá acontecendo muito, mas tudo bem. Aí do nada o cara sai, ele fica meio perdido e tudo mais. O outro consegue se livrar, o Robert Pattinson consegue se livrar muito fácil do carinha dele que ele tá brigando. E às vezes o protagonista, isso entra na conta do John David Washington de ser um bom ator, porque ele faz essa cara assim, de não estar entendendo, e muitas coisas o filme explica depois o que é isso. Uhum. Então, ou seja, aquilo tem um propósito, uma ocasião. Então, quando o personagem chega ali no final e percebe que tem alguém morto que se sacrificou por ele, para deixar ele vivo, ele olha aquilo ali e fala: não entendo o que é isso, mas eu vou reagir, quer dizer, tipo, vou seguir. Aconteceu, não tem uma explicação. Aí depois ele vê que o personagem do Robert Pattinson era aquele que morreu por ele e tudo mais, e que tudo tem uma explicação. E aí me lembrou, na hora, naquela cena do começo, onde que ele tá ali, o personagem do protagonista, ele tá ali tentando tirar a informação do cara, aí do nada chega alguém e salva ele. E ele não entende, ele fala: ah, eu não sei o que aconteceu, mas qualquer ajuda é bem-vinda. E, cara, e justamente eu acho que essa ajuda era o Robert Pattinson ali também tentando salvar ele. Mexendo os Então, pauzinhos assim pra ele ficar vivo. então, eu acho que Tenet tenta buscar explicações para aquilo que não é explicável. Ou seja, quando você volta no tempo, você entende o que está acontecendo. Então, eu acho que Tenet traça um paralelo interessante sobre a realidade que a gente vive e a realidade que existe. E até, cara, uma das cenas assim, que eu fiquei assim, nossa, agora que isso faz sentido, que aquela mulher lá, ela falou uma vez do marido de que ele estava traindo ela. Ela meio que supôs isso, porque ela viu uma mulher pulando do barco, sendo que no final era ela depois de ter matado ele, tá ligado? Então, tipo, são esses tipos de ocasiões, dessas incertezas que Tenet meio que salva a gente e busca o entendimento, assim. Até no final é até meio escrachado isso, né? Ele até fala: eu não sei se é Deus, eu não sei se é isso ou aquilo, mas o que aconteceu, aconteceu. Então, eu acho essa parte bem legal. Uma interpretação minha que eu tive. O filme tem que me dar objetos e tem que me dar diálogos, cenas que eu posso interpretar. E o filme dá isso e eu consegui interpretar. Então, é por isso que eu gostei bem do filme. Até lá no Instagram, se você viu no Instagram, eu dei 4,5, porque justamente isso que fascina do filme. É bem legal isso. O que é que faltou pro 5? Cara, eu não sei dizer, mas é que o filme ele tem uma sensação de Pergunta que. difícil da porra, né? Então, às vezes você, porra, Não, não, mas não não. foi, sabe? Não, assim, eu sei que não foi, mas é mais uma sensação, assim, de que o filme meio que não se propôs a ser isso. Porque, cara, tem muitas coisas meio Uhum. clichê no filme, sabe? Tipo, o protagonista é um personagem simples, o vilão é meio caricato, a mulher também, né? Tudo isso. Tem sempre um. Nossa, tem um apelo sexual entre aqueles dois que eu fico meio assim. Eu fico até incomodado, fico, mano, beija logo, que saco, entendeu? Mano, a Então, única coisa que é eu só achei esse meio tipo de coisa. coisada
O A quê? única coisa que eu achei meio coisada assim foi a parte, tipo, o jeito que eles se relacionam, tipo, porque ele ficou com pena dela por causa do filho dela e que ela é maltratada pelo marido. E aí, tipo, ele começa a fazer uma série de coisas mirabolantes pra salvar essa mulher que ele, sabe, sequer conhecia. Ele só tava se envolvendo com ela pra chegar perto do marido dela. Aí ele consegue chegar perto do marido dela e depois ela acaba se afeiçoando a ela. Aí não sei o que. E fica nesse, tipo, eu achei meio, sabe, Eu tipo, acho. precisava. Eu achei que assim, pro roteiro andar, precisava ter essa relação entre os dois. Mas o jeito que foi Sim. feita o início da relação entre os dois foi meio tipo, bota aí, tá, qualquer coisa, só pra eles se juntarem. E aí, no Eu acho final, que eles se faz juntam, sabe? parte, acho que faz parte da história de herói dele também, né? De você ter a mocinha para você se envolver não só de uma maneira Exatamente. profissional, mas de uma maneira emocional também e tal. Engrandecer o personagem, esse tipo de coisa. Mas eu gosto bastante do filme. O filme foi muito bom, uma Gostei também. experiência ótima. Eu gostei também. No início, eu achei que assim, do nada o Robert Pattinson aparece no filme. Eu achei uma participação especial dele, né? Porque foi do nada, assim, ele apareceu, sentou e tá Robert Pattinson. Aí ele aparece ali, ali, ali. Aí no final do filme vai fazendo mais sentido, assim, as participações dele, os momentos que ele aparece e tudo mais. Mas, cara, eu não sei É se você bem tem a sensação, mas eu já vi o Robert Pattinson em O Farol, em uns outros Crepúsculo. filmes também. Grande filme. Nossa Senhora. Uhum. Eu vi ele em O Farol e em alguns outros filmes também, que ele tem um personagem um pouco mais assim, vamos dizer, trabalhado. Tem um filme dele chamado Bom Comportamento, que também ele é um personagem assim meio bandidão, que ele tem que fazer umas. Que ele tem um jeito meio único de agir, que não é um personagem Uhum. mais simples de fazer. E recentemente eu vi o filme também O Diabo de Cada Dia, onde ele faz um personagem um pouco mais caricato, apesar de ser a semelhança com ele, ele não precisou se fantasiar ou tipo deixar o bigode crescer. Ele simplesmente estava com o cabelo dele normal, sem barba, tranquilo, ele só tinha que fazer um sotaque, mas era um personagem meio caricato. E nesse filme, ele simplesmente existe, assim. Ele é um personagem normal, que não tem nada de grandioso, mas ele é um personagem que vai bem, assim, que tem presença. Você percebe que as cenas dele são meio que diferenciadas, que ele consegue passar a verdade do personagem, do físico, da pessoa sensata e tudo mais. E no final ele tem todo aquele negócio dele ser meio que ele ser o herói do principal Uhum. protagonista e tudo mais. E, cara, é legal ver a evolução do Robert Pattinson e, cara, esse filme vai dar muita visibilidade para ele. Acho que se tinha pessoas que ainda estavam meio confusas dele ser o novo Batman e tudo mais, eu acho que agora se cessaram também, porque Hum. ele vai Porque bem, tipo, ele fazia muito mais filme de arte, né? Depois que ele fez Crepúsculo, ele meio que saiu da grande mídia, assim. Fez uns filmes mais, tipo, mais de lado, assim, mas uns filmes muito bem feitos por ele, sabe? Em questão de atuação. E esse Tenet é o filme mais comercial, eu acho, que ele fez depois de Crepúsculo. Eu acho que é sim, Tenet. Não me lembro de outro de cabeça, assim. Nem o Farol, cara. O Farol é mais, tipo, mais um filme de arte de também. arte também, é de E arte. agora, e agora ele chega em Tenet e depois vai chegar em Batman. Tava para lançar no que vem, mas para e não para por causa do coronavírus lá de gravações, vai saber. E aí, eu acho que eu não tava criticando o fato dele ser o novo Batman. E agora, depois desse filme, é que eu não critico mesmo. Eu dou voto de confiança aí, porque ele mandou bem nesse filme. Assim, eu acho que em determinados momentos ele bota o filme nas costas também, ele carrega e o ator principal também vai junto com ele. Muito bem também. E Acho que é é isso, isso. né? A gente É. já falou tudo que a gente tinha que falar, até estendemos um pouquinho aqui. Se você ouviu até aqui, muito obrigado por nos ouvir. A gente perdoa se a gente não agradou a sua coisa. Se você odiou Tenet, eu acho que você não deve ter gostado muito, mas enfim. Confira o que o Rinaldo falou no começo, confira nosso Instagram, confira os nossos outros vídeos, nossos outros podcasts. E dá aquela força aqui pro Falar Pouco, se manter vivo, seguindo, compartilhando, mandando pra sua tia, pra sua avó, que com certeza. Mano, se uma avó assistir o Tenet, velho, é uma avó muito chique. Enfim, vamos, vamos embora por enquanto. Agora vamos comprar 1 quilo de batata e, e ir embora aqui do Fala Pouco. Uma boa noite para você que tá ouvindo. Se o cara estiver estudando de noite, e aí? Aí fudeu, né, cara? Espera a noite, aí depois você continua.